Moralidade, racionalidade, proporcionalidade, eficiência, que são conceitos abertos. Desse modo, somente diante da situação específica, aquilo que parece nebuloso e indefinido fica óbvio, evidenciando pouca ou nenhuma satisfação por parte da comunidade interessada. No país, é comum a existência de obras suntuosas e colossais, que consomem capital fabuloso e têm elevados custos de manutenção, mas cujos investimentos são absolutamente desproporcionais ao que aproveita o cidadão em termos de serviços públicos. O povo censura e desaprova esses desperdícios, intitulando-os de elefantes brancos ou obras faraônicas. Esses casos ficam ainda mais robustos quando os respectivos cenários são acrescidos de necessidades básicas insatisfeitas, tais como sistema de saúde ineficiente, educação fundamental precária, falta de saneamento básico, ausência de segurança pública, carência de moradia e marginalidade social. Como se depreende, em determinada circunstância, a ilegitimidade de despesas públicas no Brasil salta aos olhos. Assim, disse que uma despesa pública é legítima quando tem o apoio da opinião pública. Sem esse reconhecimento, o gasto não tem legitimidade. Pois bem, se administrar recursos públicos é fazer escolha em face da escassez dos recursos frente às ilimitadas necessidades, os dispêndios serão tanto mais legítimos quanto mais direcionados aos anseios da sociedade. O instrumento adequado que o controle político-administrativo dispõe para medir o grau de satisfação da comunidade é a denominada auditoria operacional, também chamada de auditoria de desempenho, que se contrapõe à auditoria de conformidade ou auditoria de legalidade. Nesta auditoria de legalidade, o foco é a verificação do cumprimento do princípio da legalidade. Consiste no exame da obediência aos preceitos legais que vinculam a administração pública. Naquela, agora eu falo da na auditoria operacional, as atenções estão voltadas para a mensuração da qualidade do gasto público, para a efetividade das políticas públicas e a funcionalidade dos órgãos públicos. E, através de técnicas especializadas, avalia-se o desempenho da administração pública ao responder às demandas sociais e ao problema da escassez de recursos mediante o controle de resultados. A fiscalização da legitimidade da despesa pública traduz o controle da concretização de uma pleiade de valores consagrados pela sociedade e albergados em princípios jurídicos aplicados à administração pública. É a moralidade que conduz o agente governamental a atuar distinguindo o que é honesto do que é desonesto, em consonância com as diretrizes do órgão ou entidade a que serve e ao fim a que se destina a sua gestão, que é o interesse público. É a impessoalidade que impede que a ação governamental seja direcionada para favorecer determinados setores da sociedade. É a finalidade que impõe ao gestor político o dever de compatibilizar o espírito da lei, a autorizadora do investimento, com o objetivo que deve ter todo e qualquer dispêndio público, que é o bem comum. É o dever de motivar que possibilita aos cidadãos o conhecimento das razões fundamentadoras das decisões, que serão sempre ouvidas na direção do interesse público. É a lógica do razoável que impõe limites ao processo de escolha dos investimentos do Estado. É a proporcionalidade que proíbe o excesso dos meios em relação aos fins desejados pela coletividade. É a publicidade que instrumentaliza a transparência fiscal, base da gestão fiscal responsável. É a eficiência que faz o Estado melhor atender aos cidadãos a um custo menor. É a supremacia do interesse público que coloca a vontade coletiva acima da pretensão individual. Se o controle jurisdicional se restringe apenas ao exame da legalidade do ato administrativo, denominado esse controle jurisdicional de controle jurídico-administrativo, o sistema de fiscalização previsto no artigo 70 caput da Carta da República, denominado controle político-administrativo, vai muito além,
podendo apreciar, inclusive, o mérito do ato administrativo. E não se trata de afronta ao princípio da separação dos poderes. Eis que é lição constitucional do Poder Legislativo examinar o aspecto da legitimidade, a atuação do Poder Executivo e demais poderes, tendo nesse mistério o auxílio do Tribunal de Contas. Desta forma, o aspecto político do controle se estende também ao Tribunal de Contas, que, sobre exercer atividade idêntica ao do Congresso quanto à legalidade e economicidade da gestão financeira, precisa adotar as suas decisões do mesmo conteúdo e extensão dos atos administrativos que controla. Nesse passo, é possível o controle externo averiguar se determinado investimento público é justo ou injusto, conveniente ou inconveniente, oportuno ou inoportuno. Vale advertir que, nessa atividade, o exame do juízo de valor acerca da ação do gestor da coisa pública há de se reportar à data em que se tomou a decisão de executar o dispêndio em tela, pois, como ensina José dos Santos Carvalho Filho, abro aspas, a valorização de conduta que configura o mérito administrativo pode alterar-se, bastando para tanto imaginar a mudança dos fatores de conveniência e oportunidade sopesados pelo agente da administração. Na verdade, o que foi conveniente e oportuno hoje para o agente praticar o ato pode não ser amanhã. O tempo, como sabemos, provoca alteração nas linhas que definem esses critérios. Palavras de José dos Santos Carvalho Filho. Senhores, nossa pretensão foi produzir um livro que possa ser instrumento de trabalho, mas não nos afastamos das especulações teóricas. Nossa intenção é despertar o interesse de todos que necessitam conhecer os preceitos que regem a atividade financeira do Estado. No livro, teses novas são apresentadas, não com o propósito de serem acabadas e definitivas, mas, quem sabe, de serem um ponto de partida para novos procedimentos e costumes. Em direito não existe o dono da verdade. Vale, portanto, o embate de ideias, que deve ser mais e mais estimulado. O importante é a firmeza de propósitos, com o intuito de contribuir para o engrandecimento do direito, colocando a serviço dos ideais de justiça. Esta é uma conquista que deve estender a todos que colaboraram na sua realização. Lembro-me dos colegas que trabalham no gabinete, incluindo aí o professor Carlos Salles. Agradeço a editora Fórum, aqui representada pelo seu diretor, presidente Luiz Cláudio, pela presteza e qualidade do trabalho, que tem encantado a todos que manuseiam o livro. Dedico essa obra a meus pais, Tomé e Socorro, princípio de tudo, responsáveis pela minha índole, que por motivo de força maior não puderam comparecer. Agradeço a meus filhos, Tiago, Thaís e Vinícius. Agradeço e peço desculpas pelas horas de estudo roubadas do nosso convívio. Agradeço aos demais familiares e amigos que aqui estão. Dedico esse livro a todos que fazem o Tribunal de Contas e o curso de Direito da Universidade Federal do Maranhão. O último agradecimento é para a minha mulher Aline, pelo amor, carinho e companhia de todas as horas, com quem tive o prazer de debater e avaliar cada palavra escrita. Senhores, durante todo esse percurso, fui impulsionado pelo seguinte sentimento: bom mesmo é ir à luta com determinação, abraçar a vida com paixão, perder com classe e vencer com ousadia, pois o triunfo pertence a quem se atreve. A vida é muita para ser insignificante. Com essas palavras de chave, encerro minha fala. Que Deus nos proteja e nos livre. Muito obrigado a todos. Senhoras e senhores, anunciamos
a palavra do excelentíssimo senhor conselheiro Raimundo Oliveira Filho, presidente do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão. Muito boa noite. Em primeiro lugar, eu quero pedir a permissão de fazer aqui minha breve participação nesse ponto, porque para o púlpito irão os bons oradores que eu não tenho essa qualidade. Eu quero cumprimentar o meu grande amigo, conselheiro de Macotri, vice-presidente do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, o conselheiro Iedo Lobão, conselheiro do Tribunal, o doutor José Gamacala, senhores operadores judiciários, servidores do TCE, familiares, amigos, estudantes de direito, demais convidados e autoridades aqui presentes. Em especial, uma pessoa que eu procuro transmitir os ensinamentos da Casa Paterna ao meu filho Plínio, que está presente, que eu rendo as minhas homenagens. É para quem eu transfiro os ensinamentos dos meus pais. Doutor Carlos, falar de Vossa Excelência neste tribunal, o doutor Rubinho já fez com toda a perfeição, e para mim aqui, acrescentar alguma coisa, poderia até cometer injustiça, porque já foi completa a fala do doutor Rubinho. Falar do livro, já o doutor Luiz Cláudio já falou com muita propriedade. E eu, como já me incumbi, a minha tarefa só para encerrar os trabalhos dessa solenidade é que eu faço no momento, agradecendo a todos a presença e que use o livro com muita aqui, a oratória já me falhou, é a emoção que eu tenho do discurso, não sou orador. Mas, doutor Carlos, o livro de Vossa Excelência é um livro perfeito. Eu tenho certeza que todo ente público terá grande proveito nesse ensinamento que Vossa Excelência transfere ao livro. Eu queria mais uma vez agradecer a todos. Muito obrigado e boa noite. Em nome do Tribunal de Contas do Estado, em nome do presidente, do autor deste livro, agradecemos a presença de todos e convidamos para a sessão de autógrafos do livro lançado nesta noite, com o coquetel, que acontecerá no hall de entrada deste auditório. Tenham todos uma excelente noite.